Olá, meus queridos, tudo bem? Hoje nós vamos finalizar a unidade 5 com o conteúdo estatística, tá? Esse conteúdo é um conteúdo que tem as suas particularidades, algumas coisas são fáceis, outras difíceis, e a gente vai iniciar o estudo da estatística. Não vamos ler tudo, tá? Só algumas partes de acordo com o nível de vocês no quinto ano. Tá legal? Então, vamos iniciar. Estatística. Olha aqui, nosso colégio, o livro que a gente utiliza, a agenda. Agenda de hoje, da unidade 5, estatística. Tarefa de casa, livro-texto, página 161 a 167. Tá certo? Depois dessa aula, vocês vão resolver essa tarefinha dessas páginas. Combinado? Tem umas questões aqui em anexo, se eu não conseguir resolver todas, eu vou deixar para vocês resolverem, tá certo? Então vamos lá. O que é estatística, professor Roberto? O significado da palavra estatística, enquanto ciências, refere-se ao conjunto de ferramentas para obter, resumir e extrair informações relevantes de dados, encontrar e avaliar padrões mostrados pelos mesmos, planejar levantamentos de dados ou delinear experimentos e comunicar resultados de pesquisas quantitativas. Tudo bem? Sua importância reside no auxílio ao processo de pesquisa, que permeia todas as áreas do conhecimento que lidam com observações empíricas. Professor Roberto, o que é empíricas? Empíricas, vocês vão procurar no dicionário. Porque se o professor Roberto disser para vocês, vocês não vão criar o hábito de usar o dicionário quando for necessário, tá certo? Quando a gente não sabe uma determinada palavra, a gente procura no dicionário. Tá legal? Por isso que eu não vou dizer. Assim, podemos dizer que a estatística é a ciência do significado do uso de dados. Tipos de gráficos. Os gráficos da estatística, iniciando aqui com o gráfico de barras. O gráfico de barras apresenta dados categorizados em barras retangulares, nos quais o retângulo corresponde a cada categoria. É proporcional ao número de observações na respectiva categoria. O gráfico de barras é utilizado para realizar comparações entre as categorias de uma variável qualitativa ou quantitativa discreta. Olha aí, ó, gráfico de barras. Também aqui um gráfico de colunas, tá? Que também é gráfico de barras. O gráfico de colunas pode ser, o tipo de gráfico pode ser gráfico de barras, gráfico de colunas. Aqui é um de colunas. O de barras é só você olhar aqui ele na horizontal. Tudo bem? Tá aqui, ó. A gente tem aqui um eixo, aqui é outro eixo. Tá certo? Vamos para frente. Já já a gente vai fazer um exercício que mostra direitinho o que é que a gente vai precisar de vocês. Tá legal? Para que vocês estudem, para que quando a gente cobrar na prova, vocês vão ter uma ideia. Inclusive, a gente vai resolver uma questão do Enem, viu? Só Roberto, isso cai no Enem, cai. E a gente vai fazer uma questão do Enem? Vamos sim, tá? Vamos para frente. O gráfico de setores, ou gráfico de pizza. Gráfico de setores. O gráfico de setores é uma importante ferramenta usada para análise de dados obtidos, por exemplo, em uma pesquisa. Esse gráfico consiste em representar informações na forma de setor circular. Só Roberto, que é um setor circular? Já já a gente vai ver. Vou explicar para vocês direitinho a noção de setor circular. Para tanto, basta considerar que 100% dos dados equivale a um setor circular de 360 graus. Dessa forma, metade desses dados equivale a um setor circular de 180 graus, e assim por diante. O ângulo do setor circular corresponde a uma porcentagem dos dados. A totalidade do gráfico sempre será uma circunferência, pois o total dos dados representados sempre é igual a 100%. Ou, por ser escrito dessa forma,
Assim, digamos que o candidato A em uma pesquisa eleitoral possui 50% das intenções de votos dos eleitores e o candidato B 25%. Já já vou colocar o gráfico e vou explicar direitinho isso para vocês, tá bom? Em um gráfico de setores, as intenções de voto do candidato A seriam representadas por um setor circular de 180 graus. As intenções de voto do candidato B seriam representadas por um setor circular de 90 graus. E o último setor circular, usado para completar os 100%. Seria relativa à soma dos votos branco, nulo e outros candidatos. Vejam aqui, ó. Está aqui o gráfico de setores ou de pizza, porque nos lembra uma pizza cortada em fatias, ó. Cada pedacinho desse aqui, ó, esse laranja, isso aqui chama-se setor circular. E esse setor circular, alaranjado, 25%, que representa o candidato B. E 50% o candidato A, ó, que é esse aqui. Por isso que ele falou que tem 180 graus, que é a metade, ó. O setor circular todinho da circunferência vale 360. E a metade dele, que é esse setor circular aqui, ó, que representa o candidato A, 50%. Isso aqui vale 180 graus, é a metade da circunferência. Vocês lembram que aqui é o centro e cada pedacinho desse é o raio. E o diâmetro é o raio mais o raio. 2 vezes o raio. Tudo bem? Posso para frente? Vamos lá. Gráfico de segmento ou gráfico de linha. Esse gráfico de segmento é o gráfico que está sendo utilizado demais ultimamente nos telejornais. Vocês observam que eles colocam muito gráfico de segmento para falar dessa pandemia que nós estamos passando. É usado para apresentar valores, uma sequência numérica, em determinado espaço de tempo. Ou seja, mostra as evoluções ou diminuições de algum fenômeno. Olha aí. Está aqui o gráfico de segmento. Ó. Quem assiste o jornal, que é importante assistir, vocês vão ver muito esse gráfico aqui em relação à pandemia que nós estamos passando, tá? Que, graças a Deus, ela não está aumentando, ela está diminuindo. E já já a gente vai estar junto de novo, tá bom? Para que o professor Roberto possa passar, falar de um em um, né? Eu sinto saudade quando a gente está na sala, eu passo um exercício, enquanto vocês estão fazendo o exercício, eu passo carteira por carteira, pega-se na cabeça, falo com um, falo com outro, na verdade eu falo com todos, né? Porque eu passo um por um, pergunto se está tudo bem, estou sentindo falta disso aí, sabia? Mas já já a gente vai estar junto de novo, se Deus quiser. Vamos continuar. Média de 2 ou mais números. Professor, média, é como eu calculo a minha média no colégio? Você pega, o professor Roberto fez a atividade parcial 1, fez a atividade avaliativa, passei um trabalho de férias, passei uns exercícios de revisão de férias. Então, pega essas 4 notas e soma. Essa nota mais essa, mais essa, mais essa. Eu somo as 4 notas e divido por 4, porque foram 4 notas. Soma os valores de cada quanto você tirou e divide por 4. Então, é isso aí, ó. A média, ela é calculada somando-se todos os valores de um conjunto de dados e dividindo-se pelo número de elementos desse conjunto. Como a média é uma média sensível aos valores da amostra, é mais adequada para situações em que os dados são distribuídos mais ou menos de forma uniforme. Ou seja, valores sem grandes discrepâncias. Professor Roberto, o que é discrepância? Vamos lá no dicionário, olhar o que significa a palavra discrepância. Tá bom? Vamos lá. Vamos resolver uns exercíciozinhos. Coloque V para as afirmativas verdadeiras e F para as afirmativas falsas. Está aqui a primeira afirmativa, a segunda, a terceira, a quarta afirmativa. Então, estatística é o ramo da matemática que trata da coleta, da análise, da interpretação e da apresentação de massas de dados numéricos.
Verdadeiro. Isso aqui é a definição de estatística. Tá legal? Gráfico de segmento é também conhecido como gráfico de pizza. Negado, não é. O gráfico de segmento é também chamado, não é chamado de pizza. O gráfico de setores é que é chamado de gráfico de pizza. A média é calculada somando todos os valores de um conjunto de dados e dividindo-se pelo número de elementos desse conjunto. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. A gente pega todos os dados que a gente tem, soma e divide pela quantidade desses dados que foram fornecidos. Tá bom? E o gráfico de linha é usado para apresentar valores em um determinado espaço de tempo. Verdadeiro. Tá? Questão 2. Olha aqui, ó. A gente tem esse gráfico, tá? Gráfico de colunas, né? O gráfico abaixo diz respeito aos resultados obtidos por uma turma de alunos de um curso preparatório específico para professor de educação básica. Ó, observe aqui, a gente tem esse eixo com ruim, bom, ótimo e excelente. Nós temos esse outro eixo com 1, 2, 4, 6. Então, vamos lá. Depois de observar o gráfico com atenção, responda. Item A. Quantos professores obtiveram o resultado? Ruim. Então, ruim, você vem para cá. Ó, lembra quando o professor Roberto explicou o plano cartesiano, que a gente tinha que colocar os pontos, onde tinha o par ordenado tem o x e o y? Então, é a mesma coisa. Ó. Vamos lá. Ruim, está aqui. Ruim, está aqui, ó. Aí você vem e sobe para o aonde? No 2. Entendido? O bom, tá aqui o bom. Vem, sobe para o aonde? No 4. Beleza? Ótimo. Tá aqui o ótimo. Você sobe para o aonde? No 6. E o excelente para o aonde? No 1. Certo? Não é fácil? B. Qual a diferença do resultado obtido entre a melhor e a pior avaliação? A melhor avaliação é aquela que está mais alta, ó, o 6. E a menor, o 1. Então, a diferença eu vou diminuir 6 menos 1. Então, 5. Certo? C. Sabendo que os 2 melhores resultados da avaliação seriam selecionados para uma determinada escola, quantos professores foram convocados para esse trabalho? Então, vamos lá. Quantos professores foram convocados? Os 2 melhores. Os 2 melhores são os que tiveram ótimo e bom. Então, foram selecionados 10 professores, porque 6 mais 4 é igual a 10. Certo? 3. Observe o gráfico abaixo sobre a preferência por modalidades esportivas de uma determinada região brasileira. Está aqui, o gráfico de pizza. Pronto. As modalidades que a gente vai analisar é futebol, vôlei, basquete e natação. E os outros, professor Roberto? Os outros tem futebol de mesa, futebol de botão, que é a mesma coisa de futebol de mesa, tênis de mesa, esqui, aí vai. Tá legal? Agora responda. Das modalidades esportivas citadas, qual a preferida pelos entrevistados? A preferida é aquela que o setor é maior. É aquele setor que está representado aqui, ó, pela cor verde, que dá 40%, verde é o futebol. Certo? Entendido? B. Qual delas teve a menor porcentagem de preferência? A menor porcentagem de preferência entre as modalidades que foram citadas é a natação. Por que, professor, é a natação? Está aqui, ó. Das citadas, que são essas 4 aqui, a que teve o menor setor, o menor valor em porcentagem, foi a natação. C. Que modalidade esportiva tem 15% de preferência? Está aqui, ó. 15%. Qual é a modalidade? A vermelha. Quem é vermelho? Basquete. Tudo bem? Vamos para frente. Os jogadores de uma equipe de basquete apresentam as seguintes idades: 28, 27, 19, 23 e 21 anos. Qual é a média de idade dessa equipe? Bom, vamos lá.
Para eu calcular a média, eu somo esses valores, que é a idade de cada um, somando 28 mais 27, 19, 25 mais 21, eu vou obter quanto? 120. Depois que eu calcular essa soma, eu vou dividir esse valor 120 pela quantidade de jogadores. 1, 2, 3, 4, 5 jogadores. Então, 120 dividido por 5, 24 anos. Logo, a média de idade desses 5 jogadores é 24 anos. Tudo bem? Viu como é fácil? 6. Em um grupo de pessoas, as idades são 10, 12, 15, 17 anos. Caso uma pessoa de 16 anos junte-se ao grupo, o que acontece com a média das idades do grupo? Então, vamos lá. Eu vou calcular a média dessas quatro pessoas. Então, somando esses valores de idade, eu vou ter 10 mais 12 mais 15 mais 17 igual a 54 anos. Agora, o que é que eu faço? Pego esses 54 e divido pela quantidade. 1, 2, 3, 4. 54 dividido por 4, 13,5. Pronto. E aí chegou outra pessoa e entrou nesse grupo. Então, vou ter que calcular de novo a média. Eu vou somar 10 mais 12, 15 mais 17, mais 16, porque entrou outra pessoa. Aí, ó, que dá 70. Agora, em vez de eu dividir por 4, agora eu vou dividir por quanto? Por 5. Então, 70 dividido por 5, 14. E o que foi, então, que aconteceu com a média? Ela aumentou. Então, houve um aumento na média. Tá certo? Ó, eu queria que vocês pegassem o caderno de vocês, pega o caderno, pega uma caneta ou um lápis e resolvam essa questão para mim. Professor Roberto, quer que eu resolva uma questão do Enem? Quero. Vocês vão resolver e vão conseguir. Tá certo? E vão dizer, papai, mamãe, olha aqui, o professor Roberto passou uma questão do Enem para eu fazer do 5º ano. E eu consegui. Tá legal? Então vamos lá. Ó, o dono de uma farmácia resolveu colocar à vista do público o gráfico mostrado a seguir. Tá aí o gráfico, que apresenta a evolução do total de vendas em reais de certo medicamento ao longo de 2011. De acordo com o gráfico, os meses em que ocorreram, respectivamente, a maior e a menor venda absoluta em 2011 foram... Resolvam aí. Quero que vocês resolvam para mim, tá? Vou dar um minutinho para vocês resolverem. Só um minuto, professor, só um minuto. Vai lá. Resolve, presta atenção. Olha para o gráfico, tá? O que é respectivamente, professor Roberto? Olha, quando a gente coloca respectivamente, é porque você tem que pegar primeiro o maior valor e segundo o menor valor. E se eu inverter, aí você erra, porque você não fez respectivamente, tá? Tem que ser primeiro o maior, depois a menor venda absoluta, como está pedindo aí. Vai lá, um minutinho. Vou esperar aqui vocês fazerem. Atenção, olha para o gráfico. Não tem pressa, só um minuto, dá tempo demais. Enem. Questãozinha boa. Cai em concurso também. Vamos lá, fazer. Meus queridos, saudade de vocês. Já já a gente está pertinho de novo. Deus quiser. Bem, vamos lá. Ó, a maior e a menor venda absoluta de 2011 foi março e abril, março e agosto, agosto e setembro, junho e setembro, ou junho e agosto. Observe aqui, vamos lá. Professor Roberto, como é que eu sei? Eu olho aqui o gráfico,
de linha, ó, ele vai aumentando, aí diminuiu, aumentou, aumentou, diminuiu, ó. Aí vai aumentando e diminuindo, tá? Então, para eu saber, o primeiro, o maior é aquele que está mais alto, ó. O mais alto, pontinho mais alto, está no mês de junho. E o menor vai ser aquele pontinho que está mais baixo, ó, aqui, ó, no gráfico. É agosto. Então, o maior e o menor, venda absoluta, foi o item E, junho e agosto. Professor Roberto, eu fiz a questão do Enem. Fez. Mostre para o seu pai e para sua mãe, viu? Você fez uma questão do Enem. Vamos lá. Raciocínio lógico-matemático. Eita, professor, adoro essas questõezinhas, ó. Pois vamos lá, duas questõezinhas aqui, bem boa. Organize as palavras abaixo e diga que não se relaciona com as demais. Aqui, ó, essa palavra aqui está toda embaralhada, eu vou organizar. Que palavra é essa, professor? 9, ó. 9, tá aqui. Esse aqui, que palavra é essa? 8. E essa? Ouro. E essa? 2. Qual é a palavra dessas 4 aqui que não se relaciona com as demais? Ouro. Por que, professor, ouro? Porque 9, 8 e 2 indicam quantidade. Ó, palavra que não se relaciona é ouro. As demais indicam quantidade. Os símbolos abaixo parecem uma espécie de escrita hieroglífica. Hieroglífica? Sim, hieroglífica. E o que é isso, professor? Pega o dicionário e vai procurar o que é uma escrita hieroglífica, tá? Mas cada símbolo tem um significado lógico. Descubra qual deve ser o próximo símbolo da série. Vamos lá, tá aqui os símbolos, ó. A gente tem que descobrir qual é o próximo dessa sequência. Observem aqui, ó, que cada símbolo desse aqui nos indica alguma coisa. Dá para a gente observar que aqui, ó, é o 1, aqui é o 2, 3, 4, 5, 6, 7. E esse outro aqui é o 1 invertido, ó. O 2 invertido, o 3, 4, 5, 6 e o 7 invertido. Então, lógico que o outro vai ser o 8, 8, que é invertido. Cada símbolo representado corresponde a um numeral juntamente com sua imagem invertida, como se houvesse um espelho antes de cada numeral. Como estão em sequência, o próximo numeral será o 8. E, portanto, o próximo símbolo será 8, 8. Viu? Não é fácil? Ó, eu queria agora que vocês prestassem atenção nesse vídeo que eu vou passar para vocês, que fala dos tipos de gráfico. Professor Roberto, eu não estou conseguindo ver direito. Está aqui o link, ó. Você clica aqui no link, que vai ser direcionado para o YouTube. Vamos lá? Vamos assistir juntos? Bora! Existem vários tipos de gráfico, na verdade. Eu quero destacar aqui para nós 4 deles, são os 4 principais, vamos dizer assim. Para começar, nós temos o tipo colunas, é bem tradicional, onde nós temos aqui os 2 eixos, um na vertical e um na horizontal, e as colunas trazendo para nós quantidades de alguma coisa. E essa quantidade, na verdade, ela pode ser apresentada em forma de porcentagem ou número absoluto mesmo, valor absoluto, ok? Você vai perceber também que nos gráficos, aqui na parte de baixo, normalmente vem alguma legenda. Por exemplo, suponha que esse gráfico de colunas seja a respeito de algo que está acontecendo nos 5 primeiros meses do ano. Então pode ser que você identifique aqui o mês de janeiro, fevereiro, março, abril, maio, talvez as iniciais dos meses, não sei. Mas percebe, você tem uma certa liberdade de ilustrar, de trazer mais informações em cima de um gráfico, para que ele fique rico, para que ele fique mais claro, cada vez mais eficaz, mais eficiente. Nós temos um segundo tipo de gráfico, que é conhecido como barras. Esse é o gráfico de barras.
que nada mais é do que o gráfico Viu de que eu falei colunas, para vocês? só que Gráfico de deitado, não é? barras, Agora, as nossas barras, que é elas um vêm tipo da de gráfico esquerda de para a colunas, né? direita, e a noção que você tem que ter é essa intuitiva mesmo, de quanto maior for a barra, mais tem alguma coisa acontecendo ali, a quantidade de algo ou a porcentagem mesmo, né? É importante entender que essa barra aqui sendo bem menor do que essa barra central, então essa barra aqui que eu estou sinalizando para você, ela indica alguma coisa bem menor, né? Bem pequena em comparação com essa segunda barra aqui, ok? Um terceiro tipo de gráfico, para a gente conversar um pouquinho aqui, é conhecido como gráfico de segmentos. Ele tem um segundo nome, ele também é conhecido como gráfico de linha, ok? Eu vejo muito esse gráfico aqui em televisão, em telejornais, né? Quando você está assistindo um jornal ali na televisão, de repente eles mostram alguma coisa sobre a economia do nosso país, ou, enfim, é muito comum esse tipo de gráfico, porque ele traz uma noção melhor sobre a parte que sobe, a parte que decresce, quanto que subiu em determinado período de tempo, uma queda brusca ou de repente um avanço altíssimo, né? Esse tipo de gráfico também é utilizado bastante nas empresas. Eu já participei, já vi alguns treinamentos, algumas, enfim, capacitações empresariais, onde o proprietário ali ou o palestrante ele vai mostrar, né, como que a empresa tem caminhado. Então esse é um gráfico muito bom, porque ele realmente ele mostra do começo ao final de um determinado período como foi o desempenho, como foi todo o período ali desejado para mostrar para todos os funcionários. E para finalizar essa parte da aula nós temos o gráfico de setores, super famoso, também conhecido como gráfico de pizza, né? Ele foge um pouco desse padrão do gráfico de colunas, do gráfico de barras ou do gráfico de segmentos, porque ele tem essa forma circular e ele é dividido em fatias. É como se fosse uma pizza mesmo, né? Dividido em fatias não necessariamente de mesmo tamanho. Algumas menores, outras maiores, e ele vem para nos mostrar quantidades de coisas também, né? Suponha que esse gráfico aqui ele mostra a preferência de algum candidato de uma determinada população, um candidato a, de repente, a presidência da República, ok? Bom, essa fatia, por ser a maior, visualmente mesmo falando, ela vai trazer aqui o candidato mais desejado por essa amostra de pessoas. Já essa fatia menor, ela indicará a quantidade de pessoas que desejam como presidente da República um candidato X, ok? Que aparentemente a aceitação dele não é muito grande, né? Muito pelo contrário, é a menor. Legal, né? Aí observaram aí o vídeo. Qualquer coisa, se quiser assistir de novo, vocês cliquem aí no link do YouTube, tá certo? Bem, meus queridos, um abraço fraterno do professor Roberto. Estou sentindo muita falta de vocês. Já já a gente vai estar junto de novo, tá bom? Um beijo grande e aquele abraço fraterno, tá? Tchau.